Olá, tudo bom? Meu nome é Fernanda Oliveira, eu estou aqui na FC, um espaço multidisciplinar. Estamos aqui no mais um Café no Divã, com mais uma empreendedora, uma mulher empoderada, uma mulher que tem descoberto cada vez mais os seus talentos e tem colocado em prática, levando outras mulheres, startando em outras mulheres aquilo que elas podem fazer, né? E que elas podem chegar a algum lugar com os seus talentos. Nós não temos o mesmo talento, mas você certamente tem um talento. Qual é o seu talento? Hoje nós vamos falar sobre isso, né? Estamos aqui com a Kelly, né? A Kelly Rocha, a dona da Kel Artes, né? E ela estará falando um pouquinho pra gente sobre esse trabalho maravilhoso que ela faz. Um trabalho, assim, que tem rendido cada vez mais frutos. Muitas pessoas têm conhecido a Kelly, uma pessoa que um dia desse era anônima, né, Kelly? Sim. Ninguém ouvia falar, era uma dona de casa, mãe, e ela é esposa, mãe, dona de casa, mas ela é uma empreendedora, uma empresária, né? Hoje ela é uma empresária, não é só uma empreendedora, né? E eu vou estar fazendo algumas perguntas para ela poder estar compartilhando para vocês verem que vocês são capazes, né? Tudo bom, Kelly? Como você está? Estou bem, graças a Deus. E eu vou começar pedindo para você falar um pouquinho sobre a Kelly família, né? A Kelly, aquela que dona de casa, mãe. Como era a sua vida antes de tudo isso, né? Mas aquilo que já tinha no seu coração, se você já pensava, o que se passava, como é? Pode compartilhar um pouquinho com a gente? Sim, esse sonho, né, eu sempre tive, né? Assim, já há muitos anos atrás, eu sempre tive o sonho de trabalhar para mim mesma, né? Para mim abrir meu negócio, só que assim, às vezes você acha que é impossível, né? Você acha que... Eu não. Você usar logo aquele... Você dá logo aquele... Esconde o seu talento, igual foi falado aqui antes, né? Na oração. Deus me deu um talento, mas ele estava ali escondidinho. Só esperando, assim... Ele aflorar, né? Assim, eu dentro de casa, né? Cuidando ali eu era só mais uma dona de casa, cuidando dos filhos, né? Ali do marido... Assim, só que eu precisava fazer algo, né, assim, para ajudar na renda. Eu trabalhei eu era uma CLT até um ano e 2 meses atrás. Só que assim, Deus me abençoou com mais uma criança, né, um filho depois do meu mais velho com 24, o meu caçula com 10, agora tá com 11. Aí agora o meu pequenininho tá com 1 ano e 6 meses. Quando ele tava com 4 meses, né, eu pedi demissão. Aí eu fiquei assim, o que eu vou fazer? E assim, o que eu posso fazer? E eu sempre gostei de arte, né? Porque assim, eu que fazia a decoração dos meus filhos, fazia o personalizado, as lembrancinhas, nos 15 anos da minha filha foi eu que fiz. Então assim, eu sempre tive esse sonho, essa vontade de fazer. Só que assim, a gente tem um sonho, mas a gente fica, deixa pra lá, só tem o sonho, né? Só que Deus, ele assim, falava assim, vai. Aí o meu último salário, conversei com meu marido, né? Meu marido falou assim, vamos. Ele sempre foi daquele que sempre me ajudou. Ele falava assim, você quer? Deus está te dando? Eu sei que você realmente tem esse dom, vamos. Ele me presenteou com a impressora. Com o meu dinheiro eu comprei a parte da gráfica, né? Que é a parte da encadernadora. E foi só isso. E o material, alguns materiais, porque assim, não tinha investimento, não tinha nada. Só que quando eu comecei a fazer, assim, aparece dificuldade, né, no nosso dia a dia. Ainda mais que ele era muito novinho. E assim, passou por algumas coisas nele muito pequenininho, ele foi internado. Então, assim, foi assim, o sonho foi meio que... Eu fui deixando pra lá, fui deixando assim, meu material tava lá, mas eu fui deixando guardado. Aí, passou assim, depois de 1 ano, graças a Deus ele tá bem. Aí, depois de 1 ano, assim, eu comecei a fazer. Só que eu precisava de ter uma constância. Porque Deus, ele dá um talento pra gente, né? E ele tem um propósito e um sonho. Só que a gente tem que ser constante naquilo que Deus coloca na nossa mão. E era o que tava precisando pra mim. Aí, você, né? Você e a Cani começou a fazer esses... Como é que fala?
chamando as mulheres. Movimento, né? Palestras, né? Ensinando. E vocês me chamavam, mas eu sempre ficava assim, eu vou. Aí uma amiga minha, né, vou falar aqui o nome dela, Keila, conheci ela há muitos anos, ela me mandou uma mensagem e falou assim, amiga, ela não me fez nenhum convite, ela me intimou mesmo, vamos. Assim, na mesma hora, assim, eu senti aquela vontade, eu falei, eu vou. Então, assim, Deus usou ela, né, grandemente, assim. E lá eu ouvi palestras de mulheres ali que começou lá de baixo, teve essa dificuldade, mas hoje estão ali, né, na constância. Aí dali começou. Pedi meu marido para me ajudar. Agora, meu filho agora maiorzinho, né, eu consigo mais ele. E trabalhando dentro de casa, para mim foi assim, foi muito bom. Porque eu tenho tempo para parar, né, para cuidar dele, para fazer um almoço, para ir no mercado. Eu tenho como ter essa organização. Então, para mim foi assim, foi ótimo, assim, foi Deus mesmo, assim, ali, a todo tempo. E quando você entrega na mão do Senhor, né, o negócio ele começa a fluir. Aí dali eu comecei a fazer lembrancinha, topo de bolo. Aí comecei a fazer a parte da encadernação, que isso aí para mim foi um chave, assim, para mim, assim, que agora, assim, que é o que eu tô mais ganhando agora em dinheiro, assim, é a parte da gráfica, né, da encadernação. E para mim, assim, foi maravilhoso, porque assim, eu me descobri uma coisa que estava lá perdida lá atrás, porque isso é de muitos anos, né, de agora, muitos anos, e assim, tá caminhando, eu tô indo, sabe, tô com bastante cliente, graças a Deus, e assim, eu falo para outras mulheres, né, para elas não desistir do sonho, porque isso foi, tipo, sei lá, 6 anos atrás, olha, esse ano, né? Então, tipo assim, é tudo no tempo do Senhor. Mas você, assim, mesmo o Senhor te dando, você também tem que correr atrás, você também tem que colocar em prática aquilo que Deus colocou nas suas mãos, né? E, assim, pra mim tá sendo maravilhoso, porque tá sendo um trabalho e eu tô trabalhando, assim, pra mim, né? E trabalhando dentro da minha casa. Eu trabalho na parte, eu trabalho com digital, né? Minhas coisas eu divulgo no digital ali. Minha loja é online, né? E tem sido, assim, maravilhoso. E assim, é muito interessante você falar sobre isso, porque a gente, você dá um tiro no escuro, né? É você ir para algo incerto, né? Você que tinha um salário, né? Algo que você tinha uma segurança, né? E quando a gente fala numa transição de carreira, todo mundo tem. Isso não existe quem fala assim, não dá aquele medo, né? Daquela insegurança de como vai ser o amanhã, e se eu precisar de alguma coisa, eu ficar doente, ou a minha família precisar de algo, como será? Né? Aí me fala como que foi assim, você, aí vem a questão da criança, né? Você teria a sua licença maternidade, claro, porque isso é algo que a lei nos dá esse aparato, você teria, eu não sei, antes eram 4 meses, né? Agora é 4 meses. Eram 6, aí mudaram para 4, e cada vez a lei tá mudando um pouco mais, então assim, nesse tempo, você tinha esse tempo para decidir, né? Quando foi aquela decisão, tipo assim, não, eu não vou abrir mão de ver a fase mais importante do meu filho? Sim, foi faltando 2 meses para acabar a licença maternidade. Porque eu fiquei naquela assim, volta ou não volta? Todo mundo perguntava para mim, e aí, já vai voltar? Aí, assim, aí tinha gente que me indicou creche, eu falava assim, não, gente, não posso botar ele em creche. Eu não botei meus outros filhos, Deus me sustentou, né, mas aí eu falei, não, e eu também, assim, eu não quero deixar tudo nas costas do meu marido, né, eu quero ter um dinheiro para dar um suporte, né, então eu disse assim, não. Aí, então foi faltando 1 mês para acabar a minha licença maternidade, porque eu tive essa ideia, né, de abrir um negócio e usar aquilo que Deus tinha me dado, que é o talento da parte da papelaria, né? Aí foi ali. E é difícil, como você falou. A gente
ter uma segurança, né? Não é uma decisão fácil de você tomar, né? Não é uma decisão fácil, não. Tipo Porque assim, você tem aquele salário que você pode contar todos os meses, né? Que você sabe, tipo assim, eu tenho essa dívida para pagar, eu tenho isso para fazer e eu tenho tanto na minha mão que vem todo mês. Sim, para mim foi muito difícil. Foi uma decisão muito difícil. Eu tive que conversar com meu marido, ele concordou comigo, porque realmente não é fácil. E depois que você abre o seu negócio, é aquilo, você não tem um retorno rápido, né? Porque você tem que investir em a parte de materiais, a parte você tem que comprar impressora, aí tem a parte da máquina de corte que eu investi agora, ou tive que investir com outra impressora. Então, tipo assim, é um investimento muito grande, né? E aí você fica com medo, mas eu acho assim, eu não era muito organizada. Mas assim, com essas palestras, eu tenho aprendido a me organizar. Isso é muito interessante. Isso é muito importante, porque assim, uma organização, aí você começa a ver um lucro e ver como é que fala, uma luz lá no fim do túnel, né? Tipo assim, não é fácil. Tem gente que eu conheço que até fala assim, eu trabalhei 1 ano, só fiz retorno depois de 1 ano, né? Mas por isso que existe o que aconteceu comigo lá no início, que foi, como eu não estava vendo retorno, aí você bate será que eu tô fazendo certo? Será que não vai dar certo? Aí você começa a se desistir, né? Só que não, a gente tem que ter aquela perseverança, né? A gente tem que realmente não tem retorno inicial, mas lá depois a gente vai ter um retorno sim. E é o que eu te falei, Lina, é a organização. A organização, ela é tudo. Assim, eu pretendo aprender muito mais, porque eu tô na fase de aprender, né? Aprender principalmente na parte financeira, que a gente precisa muito, mas a gente mulher que gasta, é muito gastando. Entrou um Pix na nossa conta, a gente já quer ver um destino, né? Mas é engraçado que quando a gente passa a ter o nosso próprio negócio, a gente começa a ter, é automático, a nossa visão, até nisso, a nossa visão muda, né? Porque eu falo por mim, que eu sou uma pessoa que, assim, o meu dinheiro que eu ganhava no CLT era um dinheiro integralmente para mim. Então, eu pensava o quê? Eu faço as minhas coisas, e no início eu comecei muito bem, sabe? O meu marido, ele tem uma organização, ele já tem uma mentalidade de organização financeira, né? E a gente tinha essa coisa em casa, porém eu sempre tive o meu pensamento era totalmente oposto. Eu gastava demais. E teve uma época que eu consegui juntar o dinheiro, ele mesmo falava, poxa, você começou bem, você chegou a juntar. Eu juntava, eu pagava viagens, assim, pousadas, e falava pra ele, com o meu dinheiro, eu só falava pra ele assim, vê o dia que dá pra você ir. Ele falou, você começou bem, mas depois eu entrei num frenesi, que tudo que eu via, eu comecei a ver coisas na internet, roupa, bolsa, e não tinha nem mais lugar onde colocar. Você entende? Então, às vezes, a gente começa bem, mas quando você vem para o empreendedorismo, é uma coisa... Ajuda, né? Você passa, o teu pensamento de gastar já é de investir naquilo que pode te ajudar no teu nicho. Sim. Né? Como você começou com uma impressora, né? E uma encadernadora, né? Que é algo bom, mas que ainda não é tudo. Sim. Né? Aí você viu que precisava de uma máquina de corte que te adianta pra caramba, porque te ajuda a ir para algo muito maior. Tempo, né? Hoje você já tem uma outra impressora. Então, no início, é complicado mesmo. É um passo de cada vez, né? Mas é o que você falou. A gente começa a ter outra visão. Realmente, a gente começa a ter outra visão. Todo dinheiro que entra, eu já quero investir em algo. Tipo assim, vou comprar mais um papel, vou comprar um papel melhor. Porque você vai começar a aprender. Conforme você vai fazendo, você vai aprendendo, né? Porque eu faço muito caderno agora. Poxa, esse papel agora eu posso melhorar para outro papel. Aí começa a pesquisar. Aí você vai comprando outro material, vai aprimorando. E agora eu penso mais nisso. Entrou, é um investimento. O pensamento agora não é gastar numa bolsa, numa roupa, até nos filhos, né? Principalmente quando a gente é mãe. Tudo a gente vê, né? A gente olha uma coisa, ai, meu filho, ainda mais quando é pequenininho e tal. Ai, meu Deus, a cara do fulaninho. A gente fica doida, né? Doida. Mas a gente começa a ter essa visão empresarial. Já não é mais uma visão de uma mulher comum.
Sim. Né? Porque você está investindo para aquilo que vai retornar para a tua própria família. E a gente fala, eu sempre costumo falar assim, né? Eu e a Clene, que somos sócias, né? Amigas sócias, que tem esse trabalho que não é fácil, e vou te falar, o retorno não é imediato, a gente cava muito poço. Tem dia que você fica, meu Deus, quando que as coisas vão acontecer? Né? Mas aí uma vez a gente estava conversando sobre isso e eu falava assim, os nossos investimentos são para quem? Para os nossos família, para nossa família, para o nosso marido, para os nossos filhos, porque são eles que vão herdar aquilo a qual nós estamos investindo. Na verdade, o investimento não é para gente, não é um retorno que vem só para nós, é para a família. Né? Aquele dinheiro que entra, daquele dinheiro ali, aí você separa, as suas contas estão pagas, tá tudo certinho, você já tem a sua cabeça em paz. E aí sobra um dinheirinho que você pode fazer um passeio em família, né? Coisas que talvez antes era muito mais difícil. Sim, né? Verdade. E eu trabalhando dentro de casa, até a família acaba ali trabalha junto, né? Trabalha junto. Eu boto um pra cortar papel, eu boto um pra colar. Então, tipo assim, acaba me ajudando e eles acabam vendo como eu tô fazendo e acaba aprendendo a ser mais organizada. Sim, ele vê como eu faço porque eles perguntam. E acaba, pra mim é bom porque acaba estando mais próxima da família, né? Porque quando a gente trabalha fora, a gente fica muito tempo fora, é muito tempo longe da família. Aí chega cansado, aí ainda mais quando eles são muito pequenininhos, né? A gente não dá atenção. E eu trabalhando dentro de casa, pra mim isso foi muito bom. Essa parte de eu estar mais presente na vida dele. Não querendo dizer que eu não trabalho pouco, porque mesmo dentro de casa é muita coisa. Às vezes até aumenta um pouquinho. Dona de casa sempre trabalha, né? Sempre trabalha. O negócio é que o trabalho de dona de casa não é remunerado, mas a gente quando trabalha até no CLT, você continua sendo dona de casa. Sim. Né? Sim. Então é um trabalho que ele não é remunerado, mas que te dá um retorno porque você vê tua família bem, isso é legal. Sim, mas você poder trabalhar dentro de casa e você vê o fruto do seu trabalho. Quando você olha, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui, me dá esse aqui. Isso aqui é uma coisa linda, né? Um trabalho desse, né? Vou colocar a ficha aqui, né? Um trabalho desse, feito pelas suas mãos, né? E você poder abrir. Eu vou abrir, tá? Vou abrir. Olha, gente, e você olhar uma obra dessa assim, você mentaliza, né? Uhum. Você vê esse trabalho mentalmente, como que ele vai ficar, você visualiza ele pronto. Sim. Né? É um projeto. Você cria um projeto, né? Aí quando você vê esse trabalho vindo das suas mãos, ele pronto assim, qual é a sensação? Eu fico... É assim, como igual quando Deus te dá um filho, né? Porque, tipo assim... É um filho, né? Nasceu de você. E eu faço passo a passo, porque eu faço tudo. Eu faço a parte da encadernação, a parte do papel, a parte da laminação, a parte da folha, a parte onde você coloca o arame. Então, tipo assim, eu faço tudo. A arte, né? A criação. Então, assim, é um pouquinho de cada vez. Então, tipo assim, é tudo criado. Eu não peço alguém para fazer, assim, eu não compro nada pronto, né? Eu vou fazendo tudo manual e com o equipamento que eu tenho em casa. Então, quando eu vejo tudo prontinho, eu vou só embalar, é um filhinho, né? Então, coração fica todo orgulhoso, então, né? Fica. Não é quando alguém fala assim, amei. Sim. Então, tipo assim, e eu tenho feito bastante, graças a Deus, assim, para 15 anos, né? Assim, igual ali a Jana pediu ela para a empresa dela, para o salão. Eu já fiz agora planner, né? Aquele planner, eu vi que você tinha um planner. Eu fiz um para dar de presente, eu amei. Foi primeiro, eu fiz um teste. Assim, eu espero que, né, venha mais. Lindíssimo, né? Eu já tô com a encomenda, né? Do ano que vem da agenda do meu marido, já sei onde vou fazer, né? A agenda do pastor Adi já sei quem vai fazer, já sei de onde vem, vai ser do jeitinho dele, tenho certeza, até o versículo que ele gosta. É porque é bom que você pode criar, né, do jeito que o cliente exatamente. Pede, né? Tipo assim, botar o nome, usar a personalidade da pessoa na arte, né? Sim, isso é muito interessante. E assim, algo que você falou que é muito interessante, sabe, Kelly? Que eu sei que esse momento da sua decisão, né? Com o teu filho com 2 meses, você faltando 2 meses para você
né, tomar talvez a decisão mais difícil da tua vida. Porque pra gente que é mãe, acho que é a decisão mais difícil, largar o meu filho. Eu sei porque eu não trabalhava, né, quando o Vitor nasceu, o Vitor foi muito planejado, né, a gente decidiu juntos, olha, vamos ter nosso filho, né, nós temos quase 2 anos de casado, vamos, né. Foi no momento que a minha família, né, a minha mãe de uma perda, né, eu perdi minha avó, minha mãe estava no momento, aí o meu marido falou, vamos, porque ele achou que aquele momento vinho, né, um neto para ela seria algo que iria fazer diferença na vida dela, da minha mãe, né, em si, e para toda a família, e pra gente também, já com quase 2 anos de casado. E aí foi tudo aquilo ali, e eu fiquei 12 anos me dedicando ao meu filho, né? E assim, o que você falou, apesar de ser uma decisão difícil, é uma decisão muito importante, e você tomou, e vou te falar com propriedade, pelo que eu falo, vou te falar pela psicanálise, tá? Porque eu sou psicanalista, né? E às vezes as pessoas têm filho pela motivação errada. Entende? O que seria a motivação errada? Eu vou ter um filho para dar um irmãozinho pro meu filho. Motivação errada. Eu vou ter um filho para suprir alguma falta de alguma coisa na minha vida. Motivação errada. Eu vou ter um filho, mas aí depois eu vou largar, eu vou passar a licença maternidade, vou colocar ele numa creche e vou trabalhar. Motivação errada. Você sabe por quê? Isso é científico, tá? É científico. A personalidade da criança, ela é formada até os 7 anos de idade. E até os 7 anos, você acompanhar os passos do teu filho, o teu filho, os nossos filhos, eles copiam. Eles têm nossos relacionamentos, a nossa vida, a nossa conduta, o nosso agir do dia a dia, o nosso caráter como um espelho. A criança pequenininha, ela olha para você. Você sabe o papagaio? O papagaio, ele não sabe nem o que ele está falando, mas ele ouve uma palavra, por exemplo, uma palavra de baixo calão. Ele vai repetir, mas é por quê? Por repetição. A criança é a mesma coisa. Ela vai repetir nas palavras e ela também vai repetir nas atitudes. Né? Por isso que a Bíblia diz que você ensina o caminho, a criança no caminho. Né? Eu estou falando sobre Bíblia, mas isso é para isso independe de religião, tá? Isso aí é o certo, porque é você ter o seu filho decidir o porquê, qual é a motivação, vamos pensar, né? Qual é a motivação que eu vou ter o meu filho? Entende? Porque se você estiver numa motivação errada, você imagina se você, depois de 4 meses, você coloca o seu filho numa creche e você perde a fase mais importante. A referência dele de ver os primeiros passos, de aprender as primeiras palavras, seria as tias da creche. Verdade. Com as crianças que ele convive na creche. Sabe? E você ia perder talvez a melhor fase que os nossos filhos têm, né? E às vezes a gente deixa de aproveitar porque às vezes a gente precisa. Eu não estou falando que são todos os casos. Nem todo mundo trabalha porque quer, porque gosta, ou porque é uma escolha. Tem mães que são pais, que são mães, que precisam deixar suas casas e precisam trabalhar. Então elas não têm a opção. Muitas das vezes elas deixam com o filho mais velho, ou às vezes deixam numa creche, porque elas não têm opção. Ou elas trabalham para trazer comida para suas casas, para criar os seus próprios filhos, né? Ou como eles vão viver. Sim. Graças a Deus, nós tivemos isso, né? Nossas famílias estruturadas que puderam nos dar essa condição. Então, tudo assim. Quando eu falo motivação errada, é quando você faz uma escolha por ter um filho
por uma coisa dessa, porque eu vou dar um irmãozinho pro meu filho, ou porque eu vou ter o meu filho para poder passear com ele, para ele poder aprender a jogar bola com o papai, sabe? São motivações. Qual é a lógica disso? Entende? E existe, você tem que escrever, nós temos que pensar que a criança, ela está nascendo, mas ela está nascendo, ela está pequenininha, tudo é bonito, tudo é engraçado, às vezes nossos filhos fazem algumas coisas e a gente acha engraçado, mas ela vai crescer, e a gente está tendo um cidadão, entende? Então, assim, a tua escolha foi muito acertada, tá? Assim, eu ouço isso com muita alegria, com muita felicidade de você ter feito essa opção, de poder, já que você teve essa oportunidade, sabe? E melhor do que isso, foi que através dessa decisão, você já tinha algo vocacional em você. Você já tinha um sonho, estava ali guardadinho. Talvez, só precisava, talvez assim... Porque todas nós, na verdade, nós principalmente mulheres, né? As mulheres, às vezes, a gente é temerosa por algumas coisas. A gente tem talentos. E a gente, às vezes, guarda, a gente só precisa de um start. Alguém que, tipo assim, você falou assim, uma amiga, né, a Keila, que me pegou, ela não me convidou, ela me intimou, né? E ela me intimou, vamos. E você foi, e aí... te abriu um leque, uma visão, e quantas coisas aconteceram. E hoje está aí a sua empresa formada, a Kel Art. E hoje como uma empresa, né? Um CNPJ. Isso, abri agora. Né? Um CNPJ, um trabalho sério. Você tem a sua marca d'água, você tem todo o aparato. É uma empresa séria, né? Então quem fechar um negócio contigo vai estar, né, fazendo negócio com uma responsabilidade, né? Não é simplesmente só por ouvir falar, né? Sim. Tem ali algo que vai te dar um aparato legal, né? Então, assim, não é uma coisa que aconteceu, né? Mas, e hoje, a Kelly... né, Kelly Rocha, né? Kelly Rocha. Isso. Né? Que vamos respeitar, né? Kelly, empresária Kelly Rocha, dona do seu próprio negócio, né? Sim. Esposa, mãe, né? Dona de casa, mas hoje tem a Kelly Rocha, esposa, mãe, dona de casa, e tem a Kelly Rocha, empresária. Como que é dividir isso? Como você vê assim, a Kelly mãe, esposa empresária, e a Kelly Rocha, quer dizer, a Kelly Rocha, mãe, esposa e dona de casa, e a Kelly Rocha empresária. Assim, falando assim, até assim, meu Deus, né? Porque eu nunca me via... Você é muito, muito humildezinha, né? Eu não me via, né, assim, empresária, né? Então, assim, mas assim, eu tenho conseguido conciliar, né, assim, os dois, né? Assim, quando fala em empresária, a gente fica assim, ui, meu Deus, porque igual você falou, às vezes a gente tem que parar de pensar um pouco pequeno demais, né, de se querer se diminuir, mas assim, com Deus a gente sempre é grande, né, Deus ele vê a gente se vê pequenininha, mas Deus ele vê a gente grande, né, Deus ele vê a gente lá na frente, a gente sempre que gosta de se diminuir, pois assim, eu me vejo hoje como... a mãe e empresária, eu consigo ver os dois juntos, né? Andando junto, né? Assim, tipo assim, andando em conjunto, graças a Deus, assim. Tipo assim, tudo assim, com a permissão do Senhor, né? Eu entrego sempre a Ele o meu trabalho quando eu acordo, né? A minha família, porque tudo é para Ele, né? Tudo é por Ele, né? E se não fosse Ele, eu não teria nem começado, né? Então, assim, hoje eu me vejo assim, me vejo uma empresária, começando a me organizar, me vejo organizada, me vejo, assim grande. Eu acho, assim, que com Deus eu posso mais e mais, estudando, me aprimorando. Meu marido sempre fica puxando minha orelha, estuda mais, porque realmente a gente tem que estudar. Design gráfico, olha aí, ó. A gente não pode parar só no corpo, né? A gente tem que, até mesmo com os clientes, tem fazer coisas melhores. E aí eu penso em investir mais, investir
outros tipos de personalização para poder, para homens, né, tipo assim, para lembrancinhas. Então assim, eu faço também muito topo de bolo, mas assim, eu vejo, eu acompanho. E eu pretendo agora também, assim, futuro, né, assim, também a parte também de impressora não, de, como é que fala? Fazer impressão em camisas. Que legal. Na parte de prensa, né? Eu sempre também tive esse sonho. E é um sonho que eu creio que com a ajuda do Senhor não é impossível, né? Não. Assim, você só tem que aprender a se organizar, só se organizar lá pra frente no tempo do Senhor, né? Então, assim, e com esse nicho, né? Assim, eu vou poder fazer mais coisa para homem, lembrancinhas para casamento, lembrancinhas até para com camisas para igreja. Sim. Então, assim, eu pretendo, assim, crescer mais para essa área. E como Kelly mãe, Kelly esposa, eu tenho melhorado, até passado a melhorar mais, porque quando você aprende a ser organizada, aprende com dificuldade algumas coisas, você começa até a melhorar dentro de casa, né? Então, assim, eu tô na fase de aprendendo, né? Estou aprendendo. E, assim, eu dou, assim, muita dica não, conselho para as mulheres que estão assistindo, né? Para que não desista do seu sonho. Que começa tudo no pequeno, mas aí depois tudo vai melhorando. Não é fácil, né? É tudo, assim, e tem que ter perseverança, né? E tem que ter, como eu falei lá no início, constância. Porque a gente não pode parar com a dificuldade às vezes que aparece, né? A gente tem que ir pra frente. Começando tudo aos pouquinhos, a gente vai ver retorno, como eu falei, né? Mas lá na frente a gente vai ver retorno. Então, assim, que não desista. E eu vejo assim, até pra minha amiga Keila, que vai me assistir, eu vejo também ela, assim como Deus usou ela, né? Mas só que isso vai servir pra ela também, porque eu creio que ela também vai ser uma grande empreendedora, assim com ela, com o marido dela, lá na frente. Porque é uma mulher muito guerreira, né? E assim, ela gosta de sonhar junto com a gente, igual vocês. Eu agradeço muito assim, a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu empreendimento, né? Porque eu fico muito feliz pela vida sua e da Kleine, né? Porque ter abraçado isso, porque isso é amor, né? É amor ao próximo, porque ser assim, sem querer nada em troca. É só querer o melhor de cada um de nós. Você vê talento na gente, né? E você acredita na gente, mesmo a gente às vezes sem nem acreditar. Então, assim, glorifica a vida de vocês, né? Até um versículo aqui que eu achei muito assim, que tem tudo a ver assim com o que vocês estão fazendo, que tá lá em Efésios 2:10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar a boa obras que Ele de antemão planejou para nós. Que eu até escrevi aqui, né? O seu valor não depende do que você produz ou ganha, mas do amor de Deus por você. Amém. Eu achei Nossa, recebo, depois manda pra mim. Eu achei muito interessante, assim, que tem muito a ver com vocês. Manda pra mim, porque eu vou guardar na tábua do meu coração. Isso é muito especial. Amor, né? É muito especial e assim, Kelly, assim, é muito bom ver a tua história transformada. Né? A gente nem sabia que você tinha um sonho e tinha essa coisa da gráfica, né? Quando tudo começou e quando a gente acompanhou todo esse início teu, todo esse desenvolvimento desse trabalho, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada mulher, porque nós temos visto muitas e muitas mulheres, né, serem transformadas e sendo descobertas, né? Na verdade, não sendo descobertas por nós, porque é algo que Deus já colocou em cada uma delas. Na verdade, elas só estão deixando fluir. Algumas já tinham os seus trabalhos, estão avançando mais, estão fluindo ainda mais, com mais autoridade, com mais autonomia, né? Nós não queremos ser filhas independentes, porque a dependência é necessária, né? Filho independente de Deus não caminha, né? Não tem como dar certo na independência. Nós precisamos depender de Deus, nós somos filhos dependentes, porque Ele é o dono, Ele é aquele que nos dá a condição, Ele é que nos move, Ele é que nos dá cada projeto, cada sonho, né?
Ele é aquele que é o coautor de tudo isso, né? E tudo que nós fazemos é para Ele, é para louvar Ele, é para agradecer. Cada coisa que a gente faz, a gente termina o dia e fala assim, Senhor, poxa, eu nem imaginei que eu conseguiria fazer isso. Sim. Eu falo por mim, porque eu vivo isso, né? Fazendo terapia hoje, tratando mulheres, tratando pessoas, atendendo pessoas com a psicanálise. Eu vejo isso e eu vivo isso no meu dia a dia. E eu sei que cada uma dentro do seu nicho, dentro do seu trabalho também vive isso. E agora, assim, eu vou falar, nós vamos fazer um momento assim, um bate-volta. Tá? Eu vou falar uma palavra e você vai falar a primeira palavra que vem no seu coração. Tá bom? Deus. Tudo. Família. A minha base. Trabalho. Trabalho. É uma construção. Igreja. Família. Propósito. 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 Sonho. Vocação. Vocação é aquilo que Deus coloca na mão de cada um de nós. Kelly, mãe, dona de casa, que a gente já falou, né? Esposa. Amor. E Kelly, empresária. Resiliente. Muito bom. Resiliente. Kel Arte. Sonho. Sonho realizado. Futuro. Futuro, assim, a Deus pertence, né? Mas com mais garra. Realização. Naquela arte, que foi uma realização. Muito bom. Kelly, assim, eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. Muito feliz mesmo. Sabe, assim, vendo você, eu já te conheço já, a gente já se conhece há um tempo, né? Conheço, graças a Deus, nossa família. Você é uma família, né? Nós somos uma família. E ouvir e ver, né, tudo que Deus tem feito em você e através de você, né? As coisas que você tem desenvolvido, vendo os teus sonhos serem realizados, sabe? Ver você com essa garra, com essa perseverança, sabe? Algum tempo atrás, assim, você pensava? Não. Você imaginava, assim, em algum momento da sua vida, você imaginava e você vê, assim, você hoje? Não imaginava. Nem de pé, nem ninguém. Tipo assim, antes na CLT, ou antes, ou até quando você teve seu primeiro filho, ou até você solteira, você imaginava que você fosse ser dona da Kel Artes? Não, eu tinha sonhos de ser um dia uma empreendedora, mas não. São sonhos guardados, não assim, não tinham visão de quê, né, assim. Então, assim, isso é motivo de muito orgulho, né? Não de um orgulho ruim, porque às vezes a gente fala de orgulho, a gente leva muito pro lado ruim, né? Orgulho de ser quem eu sou, ser uma pessoa orgulhosa, autossuficiente. Nós não estamos falando de autossuficiência, nós estamos falando do orgulho de uma construção, né? De uma construção feita com muito trabalho, com muito sacrifício, porque você vê tudo isso pronto, cada investimento, cada gasto, cada material que você teve não são baratos, né? É você acreditar, às vezes você investir contando com a provisão de Deus mesmo, é a provisão de Deus mesmo que faz isso. Então, assim, eu e a Clene, em nome da FCC,
consultoria, não, ou não vou nem falar consultoria, né? Porque hoje é um espaço multidisciplinar, né? Que nós contamos hoje com eu, né? Psicanalista, né? Terapeuta também, né? Trabalhando aí com análise comportamental também. Graças a Deus também estamos vendo muito frutos no nosso trabalho. A Clenir aí com a consultoria de imagem e trazendo aí uma autoestima para essas mulheres que têm vindo fazer consultoria de cores e estão saindo daqui maravilhadas quando elas olham para aquele espelho ali, quando a Clenir faz a técnica, né, do tecido, elas ficam, meu Deus, maravilhadas, e a gente tem, sim, ficado muito feliz com os frutos e a gente se alegra muito de ver os seus frutos, sabe? De ver o seu trabalho também chegando a lugares inimagináveis. E eu sei que esses trabalhos aí vão chegar a lugares muito longe, né, fora do Rio de Janeiro, e eu vejo a nível de Brasil e eu vejo a nível de mundo. Amém. Porque o nosso Deus é um Deus do mundo, né? Ele é o Deus que ele é dono do mundo. Tudo foi feito por ele, tudo é para ele. Então, assim, é o que eu profetizo sobre a sua vida e é o que eu vejo sobre o seu negócio. E eu queria que você deixasse seu contato, né, olhasse ali para a câmera, né, diretamente e falasse o seu contato, como as pessoas podem te encontrar, entrar em contato com você através do Instagram, falar com você pelo telefone, pelo WhatsApp. Meu telefone é 970221784, né, o WhatsApp. E tem o Instagram também, que é o Que Eu Arte Personalizado. Ali também, se quem quiser mandar mensagem ali, eu envio. Ali no próprio Instagram tem o meu telefone. Aí quem quiser, só entrar em contato, que vai ser muito bem-vindo. Eu agradeço a todos aqueles que já estão, né, como meu cliente. Te acompanhando, os novos, né? clientes, aqueles que Deus está enviando. Assim, eu agradeço muito a minha oportunidade de ter falado um pouco sobre mim, um pouco sobre a Que Eu Arte. Então, que Deus continue abençoando a vida também de vocês, assim como a minha e de todos aqueles que estão assistindo. Tá, e assim, eu só queria que você deixasse assim uma frase final motivacional para aquelas mulheres, porque tem muitas mulheres que vão estar assistindo isso, muitas estão começando, muitas já têm algo em mente, assim como você tinha, né, aquele talento que você já gostava, já tinha algo dentro de você que você gostava, que você fez acontecer, se movimentou, porque movimento gera movimento, a gente não pode só pensar e ficar parado, né, tem que se movimentar. E aquelas que é tipo assim, poxa, eu queria fazer algo para minha vida, mas o que será que eu posso fazer? Assim, uma frase de incentivo, né, para que essas mulheres elas possam acreditar no sonho delas, como assim o teu sonho, que um dia era sonho, né? Como a gente falou, a pergunta que eu te fiz, você se imaginava dona da Que Eu Artes, né? Empresa Que Eu Artes hoje, personalizados, uma empresa, né? Uma empresária que você é hoje. Você não imaginava. O que você poderia dizer para essas mulheres? Que, assim como Deus na nossa vida, né, que aquilo que Deus colocou na nossa mão, nossos sonhos, que venha a ser constante na vida de cada um de nós. A gente nunca venha desistir, né, daquilo que Deus, né, botou como propósito na vida de cada um de nós. Porque o nosso sonho é o sonho de Deus, né, com a permissão dele, né. E que a gente nunca venha desistir, que todos nós somos fortes. Até eu falo sempre lá no grupo lá, juntas somos mais fortes, né? E que vocês não desistam, porque assim como eu, assim como outras pessoas assim têm conseguido, né? Eu sei que vocês vão conseguir. E principalmente, né? Se for plano do Senhor. Verdade. Kelly, eu queria muito agradecer a tua presença, né? Tudo que você falou aqui foi muito importante para aquelas mulheres que vão estar assistindo, né? Eu agradeço pela tua casa, pela tua família,
pelos teus negócios. Eu acompanho, né? Nós acompanhamos a página lá, que é o Artes, maravilhosa. Quem não acompanha ainda, por favor, acompanhe, que é o Artes Personalizados. Lá você pode, viu algo lá, porque todos os trabalhos dela estão lá postados, né? Eu acompanho, já estou aí com as encomendas já mentalmente aqui, já vou fazer alguns presentes para dar, né? Que você vá lá, clica lá no link que você já vai direto para o WhatsApp da Kelly e vai estar entrando em contato com ela e você vai fazer a sua encomenda, e é uma coisa de muita responsabilidade, é uma empresa séria, é um trabalho de primeira qualidade, a gente conhece. Nós já fizemos alguns trabalhos para nossa empresa, né? Ela é nossa parceira, né? Aqui, né? Como tem outras também que vão estar aqui falando sobre os seus trabalhos. Tamara, né? Com as fotos. Tem a Jana também, com os topos, a Bianca, que é a nossa parceira aqui, a Mary Kay, Dr. Gustavo Gadelha, que vai estar aqui falando, Dr. Guilherme Gadelha, nosso psicólogo, que está atendendo aqui conosco no nosso espaço multidisciplinar. Você que precisa de um psicólogo pode estar entrando em contato conosco, que o Dr. Guilherme está atendendo aqui, tá bom? Um excelente psicólogo. E outras pessoas que vão estar aqui dividindo um pouco das suas experiências, assim como as meninas da Laluma estiveram aqui contando um pouquinho da história delas, como tudo começou. Fácil, não é. Mas quando você tem um sonho, acredite nele. Se você ainda não sabe, não descobriu a sua vocação, com certeza todos nós temos vocação. Então pare, pergunta a Deus. Fala: Deus, eu queria fazer algo para ganhar meu dinheiro, trabalhar para mim mesma, não queria viver na CLT, né? Você pode fazer aí um MEI, né? Você vai ter os mesmos direitos, você vai estar aparada pelos direitos que um CLT tem, e você vai trabalhar para você mesmo, você vai trabalhar naquilo que você gosta de fazer, vai desenvolver, e daqui a pouco a sua empresa está crescendo e você está até empregando pessoas. Tá? Então, assim, acredite nos seus sonhos, não desista, né? Mais uma vez, muito obrigada, Kelly, pela sua presença aqui, né? Compartilhar essa história com mulheres e com homens também. Isso não serve só para mulheres, não. Você que é homem, também às vezes tem vontade de fazer algo, tá aí desempregado, perdeu o emprego, né? E precisa fazer algo, procura alguma coisa aí que você gosta de fazer, um talento que você tenha, e coloca a mão na massa, faz um movimento aí que as coisas vão acontecer, tá bom? E aqui nós estamos terminando mais um Café no Divã, tá? Eu agradeço a presença de vocês e com muito carinho, muito obrigado. Acompanhe lá o nosso canal Café no Divã. Não deixe de acompanhar lá no YouTube, tá? Esteja acompanhando conosco, que tem muita coisa boa pela frente, hein? Isso é só o começo. Vamos que vamos! Um beijo no coração de todos e boa sorte, que vocês possam colocar Deus no negócio de vocês, que tudo vai dar certo. E se você chegou até aqui, você vai curtir, vai compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. E você não esqueça de comentar aqui embaixo no nosso canal Café no Divã. Não esquece, comenta, porque isso daí vai chegar a pessoas que certamente você nem conhece. Quanto mais comentários, mais o canal vai avançar, mais pessoas vão ouvir e mais empresariados vão surgir aí desse movimento aí. Então vamos lá, comenta aí, Café no Divã.